Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live de hoje e nós, inicialmente, faremos uma prece para fazermos a conexão com o mundo maior e com os bons espíritos, a fim de que a sintonia seja perfeita e os nossos objetivos sejam atingidos nessa noite. Pai de infinita misericórdia, deixa descer sobre nós que estaremos realizando essa live e aqueles que estarão assistindo, que nós possamos estarmos conectados contigo e que a tua luz, que a tua paz ilumine cada um de nós nessa noite, fazendo desse momento de estudo doutrinário um momento de bênção, de paz, de harmonia em nossas vidas, e que nós, aqui, que estaremos trazendo a mensagem de hoje, possamos vivenciar na tua sintonia uma responsabilidade em falarmos de coisas que venham ilustrar os teus ensinamentos na Terra, o teu evangelho na Terra. Que Deus seja louvado e muita paz para nós todos. O tema de hoje é o transtorno mental na visão espírita. Nós vamos falar dos transtornos mentais e fazendo um link com a doutrina espírita. Como a doutrina espírita ajuda no tratamento e na condução desses processos da saúde mental dos seus seguidores. Transtorno mental, eu diria que pelo CID-10 ou pelo DSM, nós temos catalogados aproximadamente, para não ser muito exato, 36 transtornos mentais enfrentados pela população. Nós vamos dividir aqui em famílias de transtornos mentais, 9 famílias que compõem os transtornos mentais, 9 neuroses e apenas uma psicose. A psicose ela se desmembra em vários segmentos, e como também as neuroses, que é diferente. A neurose é algo que realmente não incomoda tanto. Incomoda, a depender do tipo de neurose que a gente estiver enfrentando. Mas ela é mais branda, é mais suave. A psicose, não. Ela é muito grave, ela é gravíssima. Então, eu vou começar pelas famílias das neuroses. A primeira que nós vamos falar aqui é a ansiedade. A ansiedade generalizada, que geralmente as pessoas estão muito presentes, especialmente no Brasil. Dos 200 países que formam o nosso globo, o Brasil é o que tem o maior número de pessoas ansiosas. Você veja como ela é grave aqui para nós, aqui do Brasil, né? Então, é importante que a gente fale desse assunto, trazendo um contexto, mostrando uma realidade que, para nós, é gravíssima. O que é ansiedade generalizada? É quando a ansiedade ultrapassa o nível de normalidade, porque ser ansioso não é doença, não é um transtorno. Todos nós temos uma ansiedade quando temos algo interessante acontecendo,
ficamos ansiosos. Quando vamos receber uma visita, quando vamos fazer uma cirurgia, ficamos ansiosos. Quando vamos fazer uma prova, nós ficamos ansiosos. Na verdade, a ansiosidade ela não se caracteriza como uma doença, enquanto ela não atinge o limiar de sofrimento. Quando ela vira um sofrimento, aí sim é que merece os cuidados para ser tratadas. E aí já se chama um transtorno de ansiedade generalizada. Dentro dessa ansiedade, existem outros segmentos que nós podemos falar, tipo a síndrome do pânico. Ela é gravíssima. Só quem entende o que é realmente uma síndrome do pânico é quem estudou e quem vivenciou. E quando, às vezes, as pessoas em casa vê uma pessoa panicada e não entende, está sofrendo, que é um sofrimento gravíssimo. O pânico leva a pessoa a ver perigos onde não existe. Ela está aparentemente sofrendo, pensa que está com problema de coração. O primeiro passo das pessoas que têm síndrome do pânico é procurar um médico, um cardiologista, achando que está com problema de coração. Na verdade, chega lá, ele vai medir, vai oferir a pressão, as batidas do coração, vai ver que as pessoas não têm aquele problema de coração. Faz os exames, não acusa nada. Por quê? Porque é uma coisa que não tem nada a ver com o físico, é o mental. Então, ela nasce realmente como se fosse uma coisa que nascesse internamente e se expande como um sofrimento de muita dor, de muito sofrimento. Então, não adianta você, inclusive, chegar para quem está passando por uma síndrome do pânico, dizer, não, isso passa, isso não é nada não, isso vai passar. E a pessoa vai fazer a pessoa sofrer muito mais ainda, porque é muito forte o sofrimento que a pessoa está enfrentando quando está enfrentando um pânico. E o pânico realmente leva a um sofrimento de grandes proporções e deve ser tratado por um profissional. No momento que ele vai para um profissional, o profissional tem as técnicas que vão direcionar para que ele, com as técnicas usadas pela psicologia, ele vai conseguir se equilibrar. Eu mesmo, a grande maioria dos meus clientes são pessoas que têm síndrome do pânico. E, geralmente, quando ele entende o que está passando, que você orienta, usa as técnicas que a psicologia fornece, as pessoas começam a enfrentar com mais qualidade. Geralmente, quem tem síndrome do pânico, no início, o primeiro passo é ir para o hospital. Geralmente vai para o hospital, mas depois que passa por um tratamento, que é orientado, que recebe os subsídios para enfrentar o pânico, elas conseguem controlar o pânico em casa mesmo, sem precisar estar indo para o hospital. Mas cada caso é um caso. A gente não pode dizer que todos resolvem dessa forma. A maioria resolve com facilidade, usando técnicas de enfrentamento, entendeu? Outra coisa interessante é o transtorno do humor, que é a depressão, gravíssima também. O Brasil também não é o mais usuado no Brasil, não é o Brasil que tem o maior número de depressivo. O maior número de depressivo, segundo a OMS, está nos Estados Unidos. Pessoas com muitas dificuldades na parte do transtorno do humor nos Estados Unidos. E como você detectar a depressão? Porque muitas vezes a pessoa, eu estou depressivo. E aí, na verdade, não é a depressão. Porque um sofrimento transitório, um sofrimento que leva pouco tempo, às vezes uma perda, alguma coisa, dificuldades que você está enfrentando, que é transitório, você não pode caracterizar como uma depressão. A depressão, ela só pode ser caracterizada quando é um sofrimento de longa duração. Depois dos 15 dias, 30 dias, você passando pelas mesmas dificuldades, você aí pode
dizer que está com um quadro depressivo. E dentro da própria depressão, existem níveis diferentes. Existe a depressão leve, existe a depressão moderada e existe a depressão grave. Essa é que requer muito cuidado, porque a depressão grave ela pode levar as pessoas que estão passando por esse quadro depressivo grave, elas podem ser levadas ao suicídio, que é um quadro realmente de muito consequências gravíssimas, né? Mas a depressão leve você enfrenta, você consegue resolver suas coisas, você enfrenta o trabalho, você enfrenta a família, você consegue contornar a situação. Quando passa para a depressão moderada, você já tem que ter um acompanhamento médico, psicólogo e um tratamento também psiquiátrico para você usar um pouco de medicação para controlar suas emoções. A depressão grave, essa tem que ser cuidado, porque o depressivo grave, ele se isola socialmente, ele deixa o trabalho, ele não trabalha mais, ele não sai mais de casa. E eu elenquei aqui alguns itens que fazem parte dessa depressão. Quando você se enquadra em mais de 5 itens, isso que eu trouxe aqui, você está enfrentando um quadro de depressão que merece cuidados. Eu numerei aqui 8 itens que são muito interessantes. Vamos lá. O primeiro, você dorme demais ou tem problemas com o sono. É uma coisa ou outra. Às vezes você dorme demais ou não dorme, entendeu? É o primeiro. O segundo, dificuldade de concentração. Você não consegue mais se concentrar. Terceiro, perda de interesse em atividades ou hobbies que você gostava antes, você deixa de gostar, entendeu? É mais um item que você tem que observar. Cansaço exagerado ou perda de energia. Quase sempre o depressivo tem um cansaço exagerado ou perda de energia. Quinto, inquietação e agitação constante. Isso também faz parte dos sintomas depressivos. Choro frequente é o sexto. A pessoa continua chorando, chora sem motivação. De hora para outra, você começa a desabar e começa a chorar. É um dos itens que requer cuidado, indício de depressão. Sentimento constante de desesperança, inutilidade ou desamparo. Quando você tem esses sentimentos de desesperança, de inutilidade ou desamparo, você está com um quadro também indicando a depressão. E, por último, eu numerei aqui baixo astral generalizado. Você tem um baixo astral generalizado. Se você conhece alguém que tem um quadro que se enquadra nesses itens aí, com certeza a pessoa tem que procurar um tratamento urgente, porque está caminhando para uma depressão grave, porque já somando vários itens, aí a coisa fica muito grave. Um outro item aí que faz parte também do transtorno de humor, que é a depressão, é o transtorno bipolar. Às vezes a pessoa está depressiva, está triste, enfrentando esses itens que eu enumerei aqui, às vezes está eufórica, sai de um item para outro. Não é uma coisa instantânea. Às vezes você passa 15 dias com a tristeza, não quer sair, de hora para outra, 15 dias depois, você já está alegre, projetando coisas, se planejando para fazer coisas que realmente não faziam parte do seu contexto, aí você pode ser enquadrado com um quadro de bipolaridade. Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Isso aí eu estava falando do segundo item, segunda família, que a primeira foi o transtorno de ansiedade, que envolvia a ansiedade e a síndrome do pânico. O segundo, eu falo da depressão, nos 3 níveis, leve, moderado e grave, e a bipolaridade. Esse aí é um transtorno de humor. E, seguindo as famílias dos quadros de ansiedade, de neurose, eu diria que nós temos o TOC. É um transtorno muito comum nas pessoas. Eu já tive vários clientes que foram enquadrados
nesse nível de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno realmente gravíssimo e que, se não tratado, ele passa para outros segmentos, pode chegar até a depressão, porque você passa um sofrimento muito grande e precisa ser tratado. O que é o TOC? O TOC é atitudes repetitivas, você vai dormir e você fica perguntando, eu não fechei a porta, vai lá e fecha a porta. Você volta e eu só dei uma volta na chave. Eu vou lá fechar a porta, você volta. Aí fica nessa coisa de preocupações excessivas. Eu não fechei a janela, volto para fechar a janela. Tem um hábito muito, quem tem toque, tem um hábito muito grande de estar lavando as mãos toda hora, pegou numa porta, uma fechadura que é comum de todo mundo pegar, ela vai lá e lava as mãos, não consegue cumprimentar ninguém, não aperta a mão de ninguém, porque é sujeira, tudo para ela é sujo. Quem tem toque tem a dificuldade de enfrentar as pessoas, de abraçar, de apertar a mão, geralmente cumprimenta com o cotovelo, é um hábito negativo. E tem também aqueles hábitos de arrumar as coisas. Um dia mesmo tinha uma pessoa com toque, eu estava atendendo, minha mesa estava meio bagunçada, agenda, carimbo, grampeador, tudo assim fora do lugar. Ela disse, eu posso arrumar sua mesa? Era uma moça, né? Eu posso arrumar sua mesa? Está me dando um desconforto enorme aqui. Eu falei, você tem toque, né? Já fiz o primeiro diagnóstico. Ela disse, eu tenho um toque. É incrível, eu não consigo ver nada fora de lugar, tudo tem que ser padronizado. Quer dizer, são pessoas realmente com sofrimento muito grande, detalhes que não deveria ter e passa a ter. É uma vida regrada, sofrida, porque enfrenta dificuldades. Fazendo a terapia, fazendo um tratamento sério, recebendo algumas técnicas de enfrentamento, as pessoas melhoram, mas é uma complicação muito grande. Dentro dessa linha de transtornos obsessivos, nós temos pessoas que têm tricolomania, quer dizer, a mania de arrancar cabelos. E é um sofrimento também. Eu conheço um senhor, que ele praticamente é careca, porque ele arranca os fios da cabeça toda. Não era para ser careca, ele arranca os fios da cabeça toda. Eu tentei fazer um tratamento com ele, mas ele já está num processo de dificuldade. Ele disse, não consigo mais enfrentar essas coisas. Mesmo assim, ele modificou alguns hábitos, melhorou um pouco. Não sei como eu deixei ele fazer o tratamento com ele. Eu acho que ele deve ter melhorado, né? Porque todas as coordenadas que eu dei era para ele conseguir deixar. São hábitos que você ficam repetitivos em sua vida, mas se você tiver um comportamento de controle, você consegue evitar. Tem uma pessoa, eu tenho uma pessoa, tem um outro segmento aqui desse transtorno de acumulação. Tem gente que tem o hábito de acumular coisas em casa. Outro dia mesmo eu estava vendo uma reportagem na televisão que foi preciso tirar a pessoa de casa para fazer uma limpeza na casa, porque tinha tanto lixo dentro de casa, porque tudo que ela pega na rua, ela quer reciclar. Não é que reciclar seja ruim, mas reciclar dentro da sua casa é complicado, né? Geralmente, isso aí tem muito a ver com pessoas que passaram, na verdade, todo o transtorno, passando aqui lá para o lado espiritual, todo transtorno tem um vínculo com o lado espiritual, com a vida passada, são coisas que você vivenciou, deixou de vivenciar e leva para essa vida presente, né? Essas pessoas que têm um transtorno de acumulação são pessoas que passaram dificuldades em vidas passadas e provavelmente têm o hábito de guardar para não passar novas necessidades, entendeu? Mas a gente vai dar referência a esse lado espiritual. No final, a gente vai fazer um tratamento diferenciado com os transtornos, fazendo um link dos transtornos com o comportamento, porque a própria palestra ela fala da convivência da pessoa que tem um transtorno com a convivência com o lado espiritual, porque tem muito a ver isso aí. O quarto item aqui da família, a quarta família que eu trouxe aqui para a gente falar hoje, é o TEPT. O que é o TEPT? É um transtorno de estresse pós-traumático. E eu já tive vários clientes que passaram por isso. As pessoas que enfrentaram guerras, enchentes, pessoas que passaram por estupro,
pessoas que foram assaltadas, pessoas que vivenciaram um drama muito sério, leva aquilo ali para a vida e não consegue viver mais em paz sem transtorno de estresse pós-traumático. Quer dizer, houve um trauma e a pessoa não consegue se libertar e ter uma vida tranquila. Enfrenta aquilo com muita dificuldade. Outro dia mesmo eu atendi uma pessoa que ela tinha sido passada por um assalto e tinha muito medo de ser assaltada. O medo era exagerado, porque você não pode viver em função de um medo, porque aconteceu uma vez, que vai acontecer outras e outras e outras vezes. Então, você tem que enfrentar isso com maior discernimento, com maior clareza, e quando a pessoa é bem orientada, ela consegue se libertar, mas até isso o sofrimento é muito grande. Ainda desse transtorno, a gente tem a síndrome de burnout, é o trabalho exagerado. O que é o burnout? É justamente a pessoa que trabalha em ambientes muito agitados. Geralmente acontece isso com professores que têm, hoje em dia, é muito grande a dificuldade de se lidar com os alunos atuais, é muito difícil. Pessoas que trabalham na Bolsa de Valores, aquela agonia, aquele trânsito normal, de anormal, que eu digo, então cria essa síndrome de burnout, entendeu? Outro item interessante dentro das síndromes é os transtornos parafílicos. O que são os transtornos parafílicos? Fantasias da sexualidade, tipo assim, a pedofilia, o masoquismo, o sadismo. Tem muito a ver também, essas pessoas que vivem esse transtorno, tem muito a ver com o passado. O passado vem à tona quando você teve alguma negatividade influenciada pela sexualidade no passado, você traz para o presente essa síndrome que realmente é muito desconfortável na vida das pessoas. Outro transtorno muito também interessante é o transtorno dos vícios, a drogadição. A drogadição geralmente cria um vínculo muito negativo. Quanto mais você usa uma droga, a droga mais pesada, mais você sofre as consequências, as sequelas são mais graves. Você vê, é muito comum ver isso na televisão, essas drogas mais violentas que está saindo aí agora, o pó de macaco, a canola, deixa as pessoas realmente com um comportamento até de zumbi. É um verdadeiro zumbi. A pessoa fica. Outro dia mesmo eu estava vendo uma imagem de um homem que usava essa droga pesada, ele fica parecendo um zumbi, ele fica assim, ó, perde a noção da vida e é um transtorno violento mesmo, viu? Outro item, distúrbios alimentares. É gravíssimo. Quantas pessoas estão aí sofrendo esses distúrbios alimentares? O principal os três principais são a bulimia, que é aquela coisa de você comer e para não querer engordar, você vomita, comeu, é a bulimia. A anorexia é o contrário, você não come e fica magrinha, magrinha acha que está gorda e mantém aquele nível, eu não vou comer, é um transtorno você passar pelo processo de anorexia. A bulimia é anorexia. A bulimia come e põe para fora. E a anorexia não come, vive com muita dificuldade, entendeu? E tem o terceiro item aí, que também é muito provocado pela ansiedade, que é a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, você muitas vezes acorda de noite, come toda hora, come muito, acorda de noite para saltar a geladeira e é um desconforto muito grande. Você está comendo fora do contexto, entendeu? Oitavo item, que eu falei que eram nove, que eu ia trazer nove famílias, né? Oitavo aqui é o TDAH, é um transtorno neurológico. Geralmente, esse transtorno ele precisa, acontece muito na idade, na infância, adolescência, e precisa usar, para um controle, usa-se muito a Ritalina, que é um medicamento que controla essa ansiedade. Não consegue se concentrar. O aluno que tem o TDAH,
ele não consegue se concentrar, não consegue parar na sala de aula, ele está sempre perturbando um, perturbando o outro, grita um, fala dois, não fica acomodado na sala de aula. Então, geralmente é um sintoma que é levado para um tratamento, porque é muito desconfortável. Tem também nessa linha aí o TEA, que é o espectro do autismo, que são vários tipos, várias formas de autismo que leva a comportamento de grandes sofrimentos, né? Em cima disso também tem a síndrome de Asperger, que são pessoas até muito inteligentes, mas que, consequentemente, não têm uma sintonia. Inclusive, as pessoas que têm síndrome de Asperger, ele tem é o que o pessoal chama muito de a pessoa muito inteligente. Eles chegam a ter um QI acima de 150, que é o normal do nosso QI é 80, na faixa de 80. Eles têm um QI muito alto, são muito inteligentes, mas eles são a mente muito focada nos seus objetivos e não tem muito discernimento de muitas coisas. Outro dia mesmo, uma senhora estava me contando que saiu com o filho para o filho queria comer, né? Ele disse, meu filho, tem que ser um lanche rápido. Ele disse, é um lanche rápido. Então, vamos fazer um pastel feito na hora. Ele aí entendeu que o pastel era feito em 1 hora. Não, mas aí vai demorar muito, 1 hora demora muito. Ele não entendia. Quer dizer, é muito focado naquela coisa. O pastel não pode ser em 1 hora. Pastel feito na hora. Para ele era o pastel feito em 1 hora. Então, ele disse que não queria o pastel, não, que ia demorar muito. Quer dizer, a mãe que estava me contando isso. Achei interessante, né? E o nono item, que é a nona família, que eu vou trazer para vocês aqui, é o TOD. O que é o TOD? O transtorno opositor desafiador. É muito em jovem. Às vezes o pai programa uma viagem, a mãe programa uma viagem, e ele, de uma hora para outra, tudo já arrumado, todo mundo já no carro, ele aí, não, eu não vou viajar. Quer dizer, é uma criança, é um adolescente, e aí corta toda aquele padrão de comportamento da família com esse transtorno desafiador, entendeu? É um dos exemplos que a gente tem do TOD. Outro é a piromania. Tem jovens que têm o hábito de tocar fogo nas coisas, é um transtorno também, entendeu? Você vê como o ser humano ele diversifica os transtornos, entendeu? O sociopata, ele é outro segmento, está nessa área aí dos transtornos desafiador, enganar as pessoas. Geralmente, a gente pensa que o sociopata, ele, por enganar as pessoas, que eles estão presos, não. Segundo estatística, os que são verdadeiramente sociopatas, 30% estão presos, cometeram crimes, foram violentos, mas a maioria são espertos, são pessoas inteligentes, estão enganando as pessoas, ele tem o hábito de enganar as pessoas. E 70% está por aí, enganando e levando vantagem sobre todo mundo, né? Tem também nesse segmento aí os narcisistas, são pessoas que têm uma opinião elevada sobre si mesmo, acredita na sua beleza, na sua força, o bem-estar tem que ser para ele. Então, ele existe um domínio que tudo é para ele, então, são os considerados narcisistas, né? Eu estou passando meio rápido aqui porque, na verdade, eu quero chegar a uma motivação maior. Como tratar, né? O transtorno de personalidade. Agora nós vamos para o que é o pior, né? Que é os psicóticos, que eu estava falando dos neuróticos. Agora vou falar um pouco dos psicóticos. Alguns tipos de psicóticos são a síndrome de borderline. É, é uma pessoa que tem, muitas vezes, uma bipolaridade. Não é bipolaridade. Ele não é uma coisa, porque na bipolaridade, na depressão com bipolaridade, é um transtorno demorado. Você passa 15 dias com um transtorno de ansiedade, outro dia de tristeza, isso na depressão. Mas a borderline
ele é uma coisa muito imediata. Na mesma hora que ele está feliz, ele está triste. Na mesma hora que ele está acomodado, ele vira para ficar triste. Está gritando, berrando, zangado, depois deixa eu te dar um beijo. Aí chega, muda o comportamento de uma hora para outra. Isso aí é o que a gente chama de transtorno da síndrome de borderline. Uma das piores que tem das psicóticos é a esquizofrenia. A esquizofrenia é sem sentimento, a pessoa que não tem sentimento. Tem surtos gravíssimos. O esquizofrênico tem surtos gravíssimos, né? Quase sempre, se você muitas vezes encontra nas estradas, ele não tem ligação nenhuma com ninguém, não gosta de ninguém, não tem vínculo com família, não tem nada. O esquizofrênico, ele não tem sentimento nenhum, entendeu? Geralmente ele sofre isso. A família tem que cuidar, sabendo que ele não gosta de ninguém. Ele distorce tudo. Distorce toda a realidade, está sempre distorcendo. Esses andarilhos que a gente encontra pelas estradas aí, são pessoas que deixam a família, deixam tudo, muitas vezes pessoas até bem de vida, mas abandonam tudo porque não tem sentimento. São as pessoas que geralmente têm esse transtorno de esquizofrenia, entendeu? Tem muita gente que tem um transtorno de personalidade múltipla, é muito raro, mas tem pessoas que têm duas personalidades, 3, 4, 5, 6. Tem um livro de Jorge Andréa que fala muito de um caso que ele cita que essa pessoa tinha 16 personagens convivendo com ela. É um caso assim muito raro, mas também muito interessante, né? Tem a paranoia, processo de culpa, vive muito. Quem tem paranoia tem um processo de culpa, ligação com o passado muito grande, entendeu? São dores que vêm do passado, é a paranoia, né? Tem o instinto de perseguição, distorção dos fatos, da realidade. Muitas vezes vê pessoas, policiais, perseguindo ele, dizendo, não, alguém está me perseguindo. Eu tive um paciente mesmo, que ele tinha essa paranoia, ele via pessoas perseguindo, na verdade, muitas vezes vê até espíritos, são pessoas paranoicos que têm alguma perseguição espiritual e acaba achando que são pessoas vivas que estão ali perseguindo ele, né? Agora, uma coisa que eu quero tratar com vocês aqui agora, que o tema é transtornos mentais e espiritualidade, né? Aí eu vou falar da visão espírita dos transtornos mentais na prevenção e na cura. Eu tenho observado muito as colocações de Sérgio Tisse. Sérgio Tisse, nós já estivemos com ele uma certa vez fazendo um congresso na cidade de Cipó, e ele é um camarada muito dedicado ao estudo dos transtornos mentais, muito embora ele não seja psiquiatra, mas ele se acha conhecedor da psiquiatria com muita profundidade, porque ele já fez vários congressos, ele já trabalhou e já levou o conhecimento dele a 34 países, ele tem um histórico fantástico, né? E ele fala muito disso, ele diz que as doenças, de um modo geral, ele não diz só os transtornos, ele diz que as doenças sempre têm algum espírito ali junto, algum trauma vivenciado do passado, que nunca a pessoa está sozinha quando está vivenciando um transtorno mental ou uma doença mesmo, né? Então, ele fala muito da Terra, ainda é um planeta muito atrasado, a gente sabe disso, e nós sabemos, o próprio Emmanuel coloca isso com muita propriedade, que a Terra, ela no livro Roteiro, ele fala muito da Terra como uma escola ou como um hospital, que a Terra é um dos planetas mais atrasados do sistema solar, muito embora a gente ache que temos alguma evolução, mas nós sabemos que a Terra é um dos planetas mais atrasados do sistema solar. Inferior que a Terra, existe apenas 2 planetas, que é Mercúrio e Vênus, mas os demais todos são mais evoluídos que a Terra. E a gente coloca, Emmanuel, no livro Roteiro, ele fala que
a Terra hoje tem 8 bilhões de habitantes, entendeu? E ainda existe 14 bilhões de espíritos em processo de proposta de reencarnar na Terra. Se nós, o livro Roteiro, conforme Emmanuel coloca, ele foi escrito em 1952. Em 1952, existia aqui no planeta Terra 2 bilhões de pessoas habitando. Hoje somos 8. Quer dizer, de 1952 para cá, 6 bilhões de espíritos reencarnaram na Terra. Ainda tem mais 14 bilhões para reencarnar na Terra. Então, quando a gente pensa que o mundo, nesse processo evolutivo, tem muito a aprender ainda, nós estamos passando ainda pela planeta de prova e expiações, né? E a ciência médica, como diz Sérgio Tisse, ela, e nós temos conhecimento, que a ciência médica ela só entrou em ação a medicina, realmente, com medicações, com processo de tratamento, só entrou em ação há 100 anos atrás, entendeu? É um século. Antes mesmo, o, o Felipe, ele cita Felipe Pinel, foi um dos médicos mais preocupados com a loucura, com a doença mental, e ele realmente foi um médico mais humanista que direcionou, modificou o tratamento dos loucos, das pessoas tidas como um transtorno mental. Foi esse aqui, Felipe Pinel, que deu uma forma diferenciada de tratamento das pessoas doentes mentais, entendeu? E uma das coisas que a gente tem que chamar a atenção é a tríade. O que é que deixa as pessoas doentes? A tríade devastadora. Nós temos uma tríade devastadora, que é o orgulho, o egoísmo e a vaidade. No dia que o homem conseguir se libertar dessa tríade devastadora, ele vai se livrar das doenças, das loucuras, das obsessões, porque, na verdade, ninguém adoece sozinho. Isso é uma colocação também que eu tenho num livro de Sérgio Tisse, que ele diz que ninguém adoece sozinho. Toda obsessão, toda doença traz um quadro obsessivo. Todo paciente, ele se revolta, ele se queixa, ele se lamenta, ele se desespera, e esse quadro de desespero, de desequilíbrio dos pacientes atrai um quadro obsessivo. Por isso que, nos trabalhos de Sérgio Tisse, ele diz que o papel do espírita, o papel do médium na sala mediúnica é curar as pessoas. Qualquer doença tem sempre alguém ali junto, precisando de tratamento. Quando você tira o obsessor do lado do paciente, a pessoa melhora 80%, 90%. Então, por isso que ele chama a atenção que é interessante que as pessoas pensem melhor, principalmente quem trabalha com espiritismo, quem trabalha na sala mediúnica, lembrando que a sala mediúnica tem um contexto. Tem que trabalhar a psiquiatria mediúnica do futuro. Não é só o psiquiatra, médico formado pelas academias que vai cuidar dos pacientes. Não. A sala mediúnica tem um papel, porque Jesus nos deu esse modelo, gente. Quando a gente pensa em Jesus, quando Jesus atendia aqueles lunáticos, lembra? Está lá no Evangelho de Jesus. Como é que ele tratava? Ele afastava. O jovem, aquele pai que levou o filho, dizendo que o filho era lunático, foi o que Jesus fez, estendeu as mãos e curou. Curou com o quê? Afastou. E outra coisa, ele tratava não só como um só espírito estava ali obsidiando. Jesus trabalhava com espírito que vinha, às vezes, legiões de espíritos obsessores atacar as pessoas. E quando Jesus tratava, ele tratava dos loucos, dos doentes, dos lunáticos, era justamente com o tratamento que nós fazemos na sala mediúnica. Então, não é só pensar que o remédio vai curar. A cura pelo remédio é um paliativo. Isso aí
Sérgio disse isso em algumas palestras que eu tenho assistido dele. Ele diz que a cura pelo remédio é paliativo, não altera as causas, porque a cura você tem que tratar as causas. Se tem um obsessor obsidiando alguém, você vai ao psiquiatra, você vai tomar o remédio, vai ter um paliativo. Mas a causa, como é que se tira a causa? Com a reforma íntima, a prática do bem, a oração. Porque, na verdade, as pessoas estão doentes porque as pessoas perderam o endereço de Deus. No momento que você traz para o seu contexto uma ligação tranquila, uma harmonia, você é orientado, afasta-se aquela entidade negativa. Mas se você não tem um comportamento de fazer uma reforma íntima, você tem uma prática de fazer o bem, de orar, de se modificar seus comportamentos, você tira aqueles espíritos, até mesmo na sala mediúnica, tira aqueles espíritos de um daquele paciente, volta outros. Eu tenho um caso que eu já fiz esse tipo de experiência, que pessoas que estavam obsidiadas, eu retirei, com a ajuda da espiritualidade amiga, nós retiramos os obsessores de junto daquelas pessoas e logo, logo as pessoas voltaram a ficar doentes novamente. Foi o que aconteceu. A pessoa continuou com os mesmos maus hábitos, esqueceram que tinham que dar continuidade a uma reforma íntima e, consequentemente, ficaram doentes novamente. Então, as próprias pessoas que Jesus curou, tem histórias que Jesus curou, mas as pessoas voltaram a ficar doentes novamente, porque Jesus tirou aquele quadro obsessivo, porque, na verdade, era uma interferência espiritual, e a pessoa continuou do mesmo jeito, a vaidade, aquela tríade, orgulho, vaidade, e tudo isso prejudica o caminhar com liberdade. O mundo espiritual tem sempre uma separação. Quando você vive aqui, quando a gente vive no mundo espiritual, a gente está em escalas diferenciadas. Você sabe que aqui na Terra está todo mundo misturado. O assassino, o criminoso, a pessoa boa, a pessoa ruim, está todo mundo junto aqui no mesmo contexto. Lá no mundo espiritual não é assim, não, gente. Lá no mundo espiritual tem as escalas. O bom, ele desce para ajudar o ruim, mas o ruim não sobe até ele para interferir na vida dele, não. Então, as escalas no mundo espiritual, as moradias no mundo espiritual são diferenciadas. Então, você entende que lá existe uma seleção, uma seletividade. Por exemplo, quem está no umbral não vai para uma colônia sem ser levado. Quem está no umbral não vai para o nosso lar. Então, agora, quem está no nosso lar, quem está nas colônias, são trabalhadores, desce até as zonas umbralinas para ajudar, entendeu? É esse o contexto que a gente vê, geralmente, a diferença que existe entre o mundo espiritual e o mundo material, entendeu? O Sérgio ele diz que ele tem levado essa mensagem espiritualista para os congressos mundiais que ele tem participado, e é muito aceito. A ciência médica espiritual está no auge, e a gente entende que muita coisa que pode ser modificada, nós começamos a mudar aqui. Não é que nós somos privilegiados, não, mas a gente tem um papel, médios espírita, tem um papel fundamental de ajudar a saúde mental das pessoas na Terra. Não só a saúde mental, todas as saúde. Porque hoje, um em cada 4 pessoas terão, no futuro bem próximo aí, porque nós estamos vivendo um momento de distúrbio comportamental da humanidade, entendeu? E um em cada 4 pessoas vão ter um transtorno mental. E imagine como vai haver um distúrbio mental na humanidade. Existe hoje, depois da pandemia, OMS, Organização Mundial da Saúde, isso são dados da Organização Mundial da Saúde, 1 bilhão de pessoas com transtorno mental. Quer dizer, de 8 bilhões, 1 bilhão está doente.
com transtorno mental, especialmente depois da pandemia. Suicídio, antigamente, há uns anos atrás, antes da pandemia, em cada 40 segundos existia um suicídio no mundo. Hoje diminuiu, a cada 30 segundos existe um suicídio. Não é divulgado, porque não é uma coisa que deva aparecer como divulgação, mas é um quadro lamentável. Sabe o que é isso? O predomínio do materialismo. Eu estava ouvindo hoje, na televisão, uma notícia de que o homem foi para a Suíça fazer o suicídio programado. Quer dizer, a própria Suíça permite, o Brasil não permite isso, mas parece, se eu não me engano, é o único país do mundo que aceita pessoas de outros países para cometer o suicídio programado lá, entendeu? Você vê como o materialismo, a falta de Deus na vida das pessoas, leva a um contexto absurdo desse, né? O predomínio do materialismo é muito grande, né? A Revista Espírita de 1868 marca a transição planetária como um momento de loucura. Está lá na Revista Espírita de 1868, ele dizendo que em nossa época aqui, a grande parte da população que ia viver a transição planetária estaria vivenciando a loucura, entendeu? A loucura e os transtornos mentais, né? Muitas pessoas, segundo Emmanuel, muitas pessoas sabendo que estão num rumo de desespero, de loucura mesmo, entram para fazer as guerras. Então, as pessoas que estão aí comandando as guerras são pessoas desequilibradas, pessoas que têm um desequilíbrio que é enraizado no passado. São pessoas que trazem esse instinto perverso do passado, entendeu? E as causas, muitas vezes, elas estão generalizadas. Nem sempre elas estão aqui nesse nosso contexto, porque existe aquele quadro obsessivo. Eu fui um algoz no passado. Eu trago os meus inimigos para essa cobrança nesse presente. Quem é que pode orientar esses pobres irmãos que estão fazendo essa cobrança? A sala mediúnica, os espíritas, o trabalho mediúnico, que se cresce, vai ajudar muito desses irmãos. Eu vejo isso no centro que eu trabalho. É muito importante que você tenha uma, uma inteligência sadia para dizer assim, olha, meu irmão, está na hora de você cobrar, porque você tem Deus como cobrador. Todos, todas, todo plantio terá sua colheita. Não precisa você cobrar. Quantas vezes eu digo isso para os espíritos que aparecem na sala mediúnica como obsessores, e eles aceitam essa orientação. Mas sem ouvir isso, fica difícil. Então, o papel nosso na sala mediúnica é levar o ensinamento do amor, da paz, do perdão, como Jesus nos ensinou. Ou então, tem outras vítimas que estão ainda sofrendo as interferências do negativismo, da obsessão, muitas vezes foram vítimas no passado. Não é só aqueles que foram algozes, não. Aqueles que foram vítimas do passado, eles também estão. É uma vítima magoada, eles trazem um comportamento de negatividade, se junta a outras vítimas para, através do ódio, atrair espíritos para ser obsidiado. Então, existem várias coisas. Inclusive, existe também, não só do passado, do presente também. Muitas vezes você teve uma adolescência rebelde, prejudicou alguém, e você traz, através da culpa, você traz uma dor para a vida presente. Outro dia mesmo eu conheci um rapaz que ele tinha uma culpa grande, ele disse que cometeu alguns desvios morais quando era adolescente, já ainda jovem, e que ele trazia essa culpa impregnada nele, e ele sofria, ele sentia a presença dos processos obsessivos nele mesmo, atraído por essa culpa que não foi de outra vida, foi dessa própria vida. Então, gente, é preciso que a gente busque o caminho da luz. Nós, espíritas, temos um trabalho maravilhoso, ajudar as pessoas,
libertar as pessoas que estão aí obsidiadas, porque ninguém está sozinho. Todo processo é desconforto moral, espiritual, muitas atrai obsessores para junto dessas pessoas. Nós precisamos levar um ensinamento, fazer a reforma íntima para atracar essa luz, esses ensinamentos que venham trazer paz, harmonia para a vida das pessoas. Então, o meu papel aqui é dar um roteiro, como roteiro para que as pessoas não só se libertem, mas ajude que outras pessoas sejam libertadas. Porque nada mais forte do que você fazer um grupo de oração para ajudar pessoas numa vibração de oração, de amor. Às vezes você tem uma pessoa doente, você une aquelas forças através de uma oração, você consegue curar aquelas pessoas. Porque Jesus curava estendendo as mãos. Por que a gente também não pode curar? Lembra que Jesus disse: tudo que eu faço, vocês também podem fazer. Quando Jesus curou aquele jovem, como eu já citei aqui, que tinha uma influência espiritual, que chamava, ele ficava lunático, ele se jogava na cerca, no fogo, na água, e Jesus foi lá e curou, porque não era aquele jovem que estava se jogando na água, se jogando no fogo, não. Eram os obsessores, aquela legião de espírito estava interferindo naquele jovem. E o pai acreditou em Jesus, e Jesus curou. Então, nós também podemos curar. É só a gente se unir, orar, confiar e fazer a nossa caminhada de luz, que a gente vai ajudar muito a humanidade que está aí sofrendo. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos.